Oi, turminha! Eu estou aqui para revisar com vocês o assunto de geografia para a nossa avaliação. Esse assunto ele foi visto durante uma aula online. Para relembrar, nós vamos acompanhar a aula de hoje. Prestem atenção. Revisando migração e êxodo rural. Na aula, eu vou relembrar, juntamente com vocês, o conteúdo referente à migração e êxodo rural. O assunto está nas páginas 202 a 204, 208 a 212 do livro 5 de vocês. Então, acompanhe, anotando as partes mais importantes do conteúdo e aperfeiçoando-as para servir para a nossa avaliação. Prestem bastante atenção. Vamos relembrar, turminha, o que é êxodo rural. Tenho certeza que vocês lembram direitinho, não é mesmo? O conceito mais básico de êxodo rural. Êxodo rural é a saída do campo para a cidade, quando o morador do campo deixa o campo e passa a buscar moradia na cidade. Vamos relembrar isso na página 202 do livro didático de vocês. Mas nós precisamos entender que fatores influenciam o morador do campo a abandonar o campo e ir buscar a cidade. Por que que isso acontece? Vamos agora relembrar os fatores que ajudam isso a acontecer. Porque as pessoas que vivem no campo vão morar na cidade? Isso está na página 203 do livro didático de vocês. O primeiro fator que eu vou relembrar, que eu comentei para vocês, é a introdução do uso de máquinas. Devido aos avanços tecnológicos, ao avanço da tecnologia, devido ao surgimento das máquinas, o morador do campo, ele tem deixado o campo e ido buscar a cidade, justamente porque com o uso das máquinas está diminuindo as oportunidades de trabalho. Então, antes, aquele trabalho manual que era feito pelo trabalhador rural, agora vem sendo feito pelas máquinas. Então, a introdução das máquinas, o surgimento das máquinas no campo tem influenciado na diminuição do trabalho do trabalhador do campo. Outro fator que também tem influenciado e sempre vem influenciando, que são os fatores naturais, entre eles as secas, geada e enchentes. A seca, principalmente na região nordeste, no sertão nordestino, é comum os moradores dessa região saírem para a região sudeste, ou seja, para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, no período da seca, eles se deslocarem em busca de oportunidades de trabalho, de melhores condições de vida, pois a seca dificulta o plantio e grande parte dessas pessoas vivem da roça, vivem da agricultura. Então, também é mais um fator que favorece, que ajuda, faz com que aconteça o êxodo rural. Na página 214, nós temos também outros fatores. No campo, não oferece oportunidades como na cidade. Nós sabemos que no campo, o acesso a escolas, hospitais, saneamento básico, eletricidade
é na sua maioria das vezes precário. Por conta disso, o que acontece? Esse morador, ele vai para as cidades também em busca disso, em busca de melhoria, porque lá oferece mais oportunidades. Isso vocês podem relembrar na página 214. Lembrando também, turminha, que o êxodo rural é contínuo, ele continua acontecendo, continua a acontecer, devido a todos esses fatores que eu acabei de citar e relembrar juntamente com vocês. Agora, revisando movimentos populacionais brasileiros, nós vamos falar sobre alguns movimentos populacionais. Esse assunto está nas páginas 208 a 212 do livro didático de vocês. Nessa parte do conteúdo, nós falamos sobre a vinda de imigrantes para o Brasil, a vinda de pessoas de outros países para o Brasil, que influenciaram na formação do povo brasileiro, na nossa cultura, nos nossos costumes. E isso iniciou-se com a chegada dos portugueses. Ou seja, a imigração portuguesa em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, a partir daí nós já podemos citar como a chegada de uma cultura diferente daquela que os índios possuíam. Então, começou a ocorrer uma mistura de costumes, uma mistura de cultura. Ou seja, essa imigração ela inicia-se desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil em 1500. Nós temos também a imigração africana, com a vinda dos africanos, que é claro que é um tipo de imigração forçada, ou seja, a migração forçada por quê? Porque eles não vieram porque queriam, porque desejavam. Eles vieram forçados para trabalhar como escravos aqui no Brasil. Então, a imigração africana também está dentro desses movimentos populacionais. E na nossa cultura é muito forte a presença da cultura africana na nossa formação cultural. Dando continuidade nessa parte do conteúdo, quem lembra que nós falamos sobre as bonecas Abayomi, e isso mesmo, essas bonecas de origem africana. Mas como elas vieram parar aqui no Brasil? Elas vieram durante as viagens dos africanos como escravos. Essas bonecas, elas eram feitas para acalmar, para tranquilizar os filhos dos escravos. Então essas bonecas, elas serviam como amuleto de proteção, tanto que ela é considerada um símbolo de resistência. Como tem aí na parte da curiosidade do livro didático de vocês, nós comentamos muito sobre essas bonecas, relembrando que elas não possuem demarcação de olho, de nariz e de boca, isso para favorecer o reconhecimento nela das múltiplas etnias africanas. Então, relembrando que essas bonecas elas serviam de amuletos de proteção para os filhos dos escravos, pois essas viagens não eram fáceis e duravam dias e mais dias. Então, elas foram criadas pelas mães, pelas escravas, pelas africanas, como uma forma de acalentar, de acalmar os seus filhos durante essas viagens. Vamos continuar. Olha só uma imagem da boneca Abayomi,
que mostra, não é, o formato do rosto, como eu falei anteriormente, não tem olhos, nariz, boca, mas mostrando uma tradição de origem africana. Que tal relembrarmos também a chegada de outros imigrantes para o Brasil? Pois muitos imigrantes vieram para o Brasil, isso mesmo, principalmente a partir do século XIX. E tudo isso porque eles vieram para cá em razão das dificuldades econômicas e políticas vivenciadas em seus países de origem. Eles acreditavam que aqui no Brasil eles poderiam mudar de vida, eles poderiam melhorar de vida. Então, durante essa época vieram vários imigrantes para o Brasil. Entre eles nós podemos citar alemães, italianos, escoceses, japoneses, entre vários outros. Nesse gráfico do livro de vocês mostra o número de imigrantes por nacionalidade no Brasil, hoje, na atualidade. O Haiti, ou seja, está em primeiro lugar, um grande número ainda de pessoas desse local saem em busca do Brasil, do nosso país, buscando melhoria de vida. Então, esse gráfico mostra a atualidade. Que imigrantes o Brasil recebe hoje, na atualidade, não é? Então, pessoal, foi isso a nossa revisão de geografia. Eu espero que vocês tenham relembrado tudo direitinho, anotado as partes principais do conteúdo e até a próxima aula.